O Ministério de Paulo, o Apóstolo da Graça. Autor, Sherry Filho. Capítulo 1. Quem entenderá a época de Deus? Paulo era um homem liberto de líderes, igreja e dogmas. Porém, amava seus líderes, sua igreja, a doutrina, e nada disso o impediam de prosseguir, trilhando uma vontade divina, mesmo indo ao desencontro com a vontade e entendimento humano, seja de líderes ou membros. A verdade é sublime e única. O tempo de Deus é para os homens de Deus. A aparente paz e segurança foi o alerta de Jesus para nós, e Paulo sabia da pressa em pregar a graça. Paulo carregava nos ombros a glória de Deus e discernia sua vontade. Tudo sempre aparentou calmo e sem necessidade de se falar a verdade. Assim, foi na época de João Batista. Parecia um maluco gritando no deserto para o povo receber o Messias. Tudo acontecia de forma normal no dia a dia de Israel. Hoje, tudo acontece de forma normal em nossos dias. Nada que possa demonstrar a pressa de Jesus. Somente os olhos espirituais enxergam o tempo em que estamos vivendo. A esmagadora maioria estará casando e se dando em casamento. Estarão nas festas, no trabalho, na luta por sobrevivência de pessoas e familiares. Não querem problemas, muito menos com Laodiceia, pois ela é enorme. Perguntam-me se eu vivo só para isso. Claro que não. Eu vou a festas, praia, amo minha família e busco estudar e cuidar dos meus pacientes. Não é isso que Jesus queria dizer, e sim o foco. Ele sabia que o seu povo perderia o foco da missão. Sempre na história do povo de Deus, um punhado de malucos pregavam o que era para ser pregado. Os demais, quando assistiam, debatiam contrários à graça. Muro é a palavra mais odiosa ao céu. É nisso que Satanás se apega, fazer Paulo desanimar. Ele crescia quando o desânimo aparecia. Sempre aparentou um clima aprazível e sem a necessidade de pregar com força, tremor e temor. O Senhor tem pressa. Ele não nos chama para imaginarmos o que queremos imaginar. Ele nos chama para pregar em tempo e fora de tempo. Se na época o Senhor Jesus, no caminho até a cruz, ficou sozinho, com meia dúzia de gatos pingados, Paulo viveu escorraçado, açoitado no seu dia a dia com poucos dias de alívio. Imagina nos dias de hoje, em que as profecias dizem que Satanás dobraria os seus esforços contra a verdade da graça de Deus? A graça é a única pregação que o diabo teme e treme. O fruto do Espírito Santo não é obediência, e sim permanência em Jesus. O fruto é dele. É muito fácil de entender. Uma criança entenderá com toda a simplicidade como é a graça de Jesus. O homem não tem nenhuma participação em nada das coisas de Deus. Nem na criação, nem na salvação, e menos ainda na santificação. O homem só participou do pecado. Só presta e prestou para isso, nada mais. Somos trapos de sujeira. Se eu for colocar textos a respeito da misericórdia do Senhor e o que Paulo fala da nossa necessidade da graça, será realmente uma força que nos fará tremer. A minha caminhada nas redes sociais é uma luta diária contra os legalistas e perfeccionistas da igreja. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021, foi um daqueles dias. Alguns deles me confrontando em meus posts de que devemos sim guardar a lei, mandamento, sermos obedientes. Trazem alguns pequenos textos e usa a escritora Ellen White fora do contexto. Mas sigamos com o ministério de Paulo. O primeiro livro escolhido pelo organizador da Bíblia é o de Romanos. Nele nós devemos invariáveis colocações da graça e alguns pontos difíceis de entender, como o próprio Pedro reclamou ao se referir ao apóstolo
e suas cartas. Está lá, Romanos 2, versos 12 e 13. Diz: se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo, se você não faz o que Ele manda. Praticar, e não apenas ouvir, é que faz a diferença para Deus. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que Ele manda. Praticar e não apenas ouvir é o que faz a diferença para Deus. Nesse texto, é muito fácil um legalista usá-lo a seu favor em dizer que devemos guardar a lei. Tudo para o moral do legalista é guardar ou obedecer. Todo foco é em si mesmo. Traduzem esse texto, por exemplo, para uma forma de obedecer como está falando acima. Só que Deus não fala em obediência passiva, e sim obediência ativa. Quando Ele diz: o mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo, se você não faz o que Ele manda, Deus não está falando em obedecer a lei de mandamentos, mas a lei que envolve a plenitude do amor. Aquela que Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo o que tem e segue-me. Paulo, em suas colocações referentes à lei ou aos mandamentos, diz que é o ato da ação em favor do amor ao próximo. O legalista usa o texto em favor de obediência pessoal, como o sinédrio de antigamente. É tanto verdade que, ao se referir a nós como obedientes, Paulo nos alerta: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos capítulo 3, versos 10 e 12. Perceba que Paulo não poderia cair em contradição a esse respeito. Se nós, de alguma forma, guardamos a lei ou mandamentos, mesmo que pelo poder de Deus, seríamos obedientes e assim não seríamos transgressores. Os textos aparentemente se confundem. Um manda guardar a lei e ser obediente, o outro detona o nosso caráter pecaminoso. O que um legalista não enxerga é que ele, eu, todos nós somos pecadores de carteirinha. Eu aceitar a Cristo como meu Salvador não exclui de mim quem eu sou: pobre, miserável, cego e nu. Voltando às publicações na minha rede social, um deles se diz um pecador obediente. Eu parei e pensei, matutei, li novamente e tentei entender o que ele queria dizer com isso. Realmente, impossível. Ou é pecador e, portanto, desobediente, ou não é pecador e é obediente. Você acaba lendo e ouvindo coisas impressionantes. Posso imaginar a caminhada do apóstolo Paulo, entre outros, o que passavam a esse respeito. Vamos publicar textos que provam as verdades que prego. Textos aparentemente contrastantes. Paulo, o legalista convertido, ficou mais de 10 anos desaparecido por Jesus, entre o deserto e a cidade de Tarso, para se preparar e levar a verdadeira mensagem da graça. Se Paulo fosse trazer-nos o que os legalistas e Laodiceia pregam, ele não precisava nem se converter. Paulo, doutor da lei, sabia tudo a esse respeito, porque se converteria se a pregação seria a mesma. Você conhece a Jesus e guarda a lei. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez,
enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E, assim, condenou o pecado na carne. Texto claríssimo. A lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Veja que ele diz que a lei estava enfraquecida, ou seja, a força da lei é o pecado e Cristo é a força da salvação. E Jesus se ofereceu como oferta pelo pecado. E o pecado é a transgressão da lei, segundo Tiago. Fechando a beleza desse texto, aprendemos que Jesus, ao guardar a lei, foi morto como transgressor, sendo o único a observá-la fielmente, perfeitamente. Resolveu o meu e o seu problema na lei, ou seja, condenados por ela. Você acabou de ouvir o capítulo 1 do livro O Ministério de Paulo, o Apóstolo da Graça, autor Scherry Filho. No próximo capítulo, capítulo 2, falaremos sobre Paulo abre o coração pecador.